Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um bate-papo. E eu confesso para vocês que eu não iria começar esse vídeo. E eu já vou explicar por quê. Eu acabei de finalizar um bate-papo aqui com vocês, que inclusive já está aqui no canal e eu estou com a mesma roupa. Porque faz pouquíssimo tempo que eu gravei esse vídeo para vocês aqui. E aí eu tava sentada ali, já prestes a começar minhas atividades de casa, já vai dar 6 horas da manhã. E para quem acompanha os vlogs aqui, sabe que eu acordo muito cedo, mas hoje eu acordei um pouco mais cedo do que eu costumo, porque tenho alguns objetivos no dia de hoje que eu só consigo fazer isso se eu acordar um pouquinho mais cedo, né? E eu então estava aqui, né, pensando, né, já em começar as minhas coisas. Daqui a poucos minutos acordam, a demanda aqui é grande, eu tenho 3 crianças, cada uma em fases diferentes. Eu tenho um bebê de 9 meses, um adolescente de 13 e uma criança de 7. São 3 meninos, cada um com suas personalidades e, né, eu preciso dar conta disso. Tenho que dar conta da casa, de mim, tenho meu relacionamento, tem tudo em volta, então eu preciso me organizar. Mas hoje eu acordei um pouco mais cedo. Confesso pra vocês que eu tô com sono, porque eu acordei um pouco mais cedo. Então, se eu tivesse acordado no meu horário normal, que eu já estou acostumada a acordar, que também já é cedo, eu estaria tranquila, porque eu já estou acostumada com esse horário. Mas eu já tô com um pouco de sono, porque eu sei que foi, né, bem antes do meu horário, eu já vou dormir bem tarde também, né? E aí, eu tava refletindo nisso quando eu já ia levantar aqui para começar as coisas. Aí eu pensei em algo que vai ser o tema desse vídeo aqui, que o meu cansaço a outros descanse. Como assim, Lid? Você cansada, você não consegue cuidar de outros. Eu sei. Só que o que eu tô fazendo aqui hoje não é todos os dias. Acordar um pouco mais cedo, das 4, que é a hora que eu acordo, não é sempre que eu faço. É quando realmente eu tenho um objetivo específico que eu preciso fazer isso, porque eu sei que o meu dia vai estar cheio de coisas e que se eu fizer tudo, eu sei que até às 11 eu já consegui fazer aquilo que era necessário fazer, e depois eu vou fazendo as manutenções. Se eu quiser até tirar um cochilinho à tarde, eu consigo. Se eu gostar, vou deixar, né? Tem essa também. Se falar também, o Gustavo, esses dias ele tá assim, mais chorãozinho, né? Então, né? Então não é sempre que eu faço isso, de acordar um pouco mais cedo no horário, né? Apesar de, como eu disse, já é né, um horário já bem cedo, né? Pra eu acordar, né? Mas que me faz muito bem. Eu gosto das madrugadas, eu gosto de silêncio, gente, olha, sabe? Então, hoje realmente eu precisava disso, de acordar um pouco mais cedo, e pelo menos uma vez na semana eu preciso fazer isso, pra cumprir com algumas coisas que eu preciso fazer. E, gente, eu tava pensando aqui, né? Eu já acordei mais cedo, já fiz algumas manutenções aqui, já me adiantei bastante, mas tem outras coisas para poder fazer. E, inclusive, gravei aqui o vídeo para vocês, que é o meu compromisso aqui com vocês, né? Que eu preciso desse silêncio aqui para poder conversar com vocês, porque tem criança em casa, tem criança na vizinhança, né? Então, eu preciso ter esse respeito aqui com vocês. Não é a melhor câmera, mas é o que eu posso fazer no silêncio para conversar com vocês, né? Então eu vou adequando. Então não tem aquilo que é de melhor nisso, a gente tentar o de melhor naquilo, né? Com respeito às pessoas, para que as pessoas possam ter algo visualmente, né, de qualidade, ou para que ela possa ouvir algo de qualidade sem muito barulho. Realmente, como eu disse, por respeito para quem está assistindo, né? E aí eu tava refletindo aqui que eu já deixei a casa preparada, sabe? Para quando os meus filhos acordarem, para quando a luz chegasse do serviço, já deixei a casa preparada, sabe? Às vezes a gente se encontra num, muitas vezes num estado de, ai, não aguento mais, ai, meu Deus, ai, isso, ai, aquilo. Eu já falei muitas vezes com vocês aqui nos bate-papos sobre delegar a função. Eu não vou entrar nesse assunto de novo, porque já tem muito vídeo aqui no canal, em vlogs, em bate-papo falando sobre isso. Então, eu não me sinto sobrecarregada de eu ter que fazer tudo sozinha, porque cada um aqui tem a sua função, né? Então, eu consigo separar as coisas, mas eu sei que eu acordando cedo mesmo, hoje,
que é uma vez na semana que eu preciso acordar um pouco mais cedo no meu horário, ou no meu horário normal, eu sei que o que eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para o Senhor. E é algo que eu ensino para Samuel, que eu ensino para o Lucas, nos devocionais de domingo, que eu vou ensinar para o Gustavo, né? E eles até brincam comigo, né? Estão fazendo como se estivesse fazendo ao Senhor, Samuel mesmo. Ele não gosta de varrer chão, mas ele lava a louça, faz comida, faz um monte de coisa. Ele não gosta de varrer chão. E aí ele, ai mamãe, eu varri o chão, fiz as coisas como se estivesse fazendo ao Senhor. Eu não queria fazer, mas eu fiz. Então, isso ficou na cabeça dele. Tem coisa que a gente faz que a gente não quer fazer. É como eu falei pra eles uma vez, a gente nem sempre faz o que a gente quer fazer. Eu queria agora, tá agora deitada ali dormindo, sabe? Só que eu sabia que se eu ficasse mais um pouco de tempo na cama, eu não conseguiria fazer aquilo que eu tenho que me propor a fazer. E às vezes a gente vê o outro conquistando as coisas, vê o outro isso e aquilo, e a gente fala assim, ah, foi fácil. Ah, a gente não sabe o esforço das pessoas. A gente não sabe pelo que as pessoas estão passando, que tipo de privação que as pessoas estão passando. Às vezes é uma pessoa que estava com algum tipo de dependência emocional, ou qualquer outra que seja, ela está lutando para não cair naquilo de novo. E muita gente acha que quando vê essa pessoa já recuperada, ah, foi fácil. Ou, ah, você é muito mole porque você não consegue. A gente não sabe, né? Do tanto que aquela pessoa está sofrendo, do tanto que aquela pessoa sofreu para chegar onde ela está, ou está passando ainda por aquele processo, né? Muitas vezes você pode se sentir julgado. Você fala assim, ah, Lidia, mas eu lavo louça e ninguém me valoriza, eu varro o chão, eu trabalho fora, eu faço a mesma coisa que outra pessoa faz, eu não sou valorizado. Foque em você. Faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Que o seu momento de perder uma horinha a mais de sono, um final de semana que muitas vezes você tem que perder porque você tem que ir trabalhar para conquistar algo que, quando você já está muitas vezes ali, né, tenha passado por esse processo, né, com aquilo na mão, alguém olha e fala assim, ah, também, né, também, né, e que as pessoas só olham com esse olhar, né, de também, né, de, ah, tem isso porque foi o pai que deu, foi a mãe que deu, foi o fulano que deu. As pessoas nunca vê que você gastou uma hora a mais, que você acordou uma hora mais cedo, que você lavou a louça várias vezes. Faça como se você estivesse fazendo ao Senhor. Senhor, eu estou lavando essa louça aqui, é porque eu estou servindo a minha família. Hoje, as pessoas estão com a ideia de tirar a mulher do lugar que o Senhor também quer. Não que o Senhor não queira que você vá conquistar suas coisas, vai trabalhar, que você ajude seu companheiro, porque como eu já falei para vocês aqui, lá em Provérbios 31, a palavra fala que a mulher, sabe, a mulher de Provérbios 31, ela também ia fazer as coisas. Ela cuidava da casa dela, mas ela ia buscar a linha para fazer a roupa da família dela, que ela ia buscar o melhor para a casa dela. Enquanto ela estava indo fazer isso, tinha alguém que na casa dela estava cuidando da casa dela, mas ela delegava as funções, ela não deixava a pessoa que era contratada ali por ela, né, fazer tudo sozinha. Não, hoje eu vou decidir o que eu vou cozinhar. Não, ela delegava, você vai cozinhar isso, eu vou buscar tal lã. E a palavra fala que a família dela era reconhecida nas portas da cidade pelo cuidado que ela tinha com a casa dela. Às vezes você não tem aquele elogio que você queria de algumas pessoas, mas o Senhor está vendo o seu esforço. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de dias eu verá. Né? Às vezes você pode estar numa situação aí onde você fala assim, nossa, mas eu não tenho reconhecimento. Mas de quem que você está querendo reconhecimento? De pessoas que não participam da sua rotina no dia a dia ou da sua família. Se há reconhecimento no sentido de eu acabei de limpar e já estão sujando, basta ali você se colocar e falar, olha, eu acabei de limpar isso, eu quero que isso aqui fique organizado por um pouco mais de tempo, olha, com isso aqui você não pode mexer, que senão quebra, não pode rabiscar a parede, esse tipo de coisa. Agora, se é reconhecimento de elogio, de, eu preciso ser elogiada por isso, por aquilo, tenta ver se você não está fazendo aquilo só por causa do elogio, sabe? Eu vou fazer tal coisa para ver se eu sou elogiada. Eu vou fazer tal coisa e ver onde que está a sua carência emocional. Por que que você está querendo chamar tanto a atenção com coisas?
entende? Eu não tô falando aqui que às vezes não é legal você fazer um bolo, fazer uma limpeza e receber elogio. Não tô falando sobre isso, tá? Não é sobre isso. Todo mundo gosta, eu gosto. Eu tô falando de você sempre estar fazendo algo em busca de aprovação. Então, eu faço tal coisa porque eu quero aprovação. Quando a pessoa ela é muito assim, ela faz qualquer coisa por atenção e por qualquer pessoa. Às vezes a pessoa nem merece tanto a atenção dela e ela tá ali mendigando atenção, fazendo mais do que ela pode, se doando mais do que ela consegue, acordando mais cedo do que ela deveria, indo mais vezes do que ela deveria ir. Agora, quando você faz tudo isso porque você ama aquilo, porque você foi chamada para aquilo, o seu cansaço descansa outros. Não é algo que você fica querendo atenção. Aí eu vou fazer esse chocolate aqui quente, né, nesse dia frio, porque eu vou ver se vai chamar atenção. Não. Quando você faz aquilo porque você gosta e porque você não está atrás de atenção, mesmo que de pessoas da sua própria família, você faz para aquecer aquela pessoa. E se de repente você está nessa posição de ter que fazer tudo para agradar, e de repente você está sentindo que aquilo ali é um vazio emocional, cabe também uma conversa. De você explicar para a pessoa aonde que está a sua carência. Olha, eu estou me sentindo insegura nisso, por causa disso. Quando você fala aquilo que você está sentindo, quando você comunica aquilo que você está sentindo e a outra pessoa te explica que você não precisa se sentir dessa forma, que é isso, que é aquilo. Quando vocês começam a acertar aquilo, você começa a querer parar de fazer mais do que você deveria. Você começa a fazer justamente aquilo que você precisa fazer, que você foi chamada para fazer. Nada mais, nada menos. Porque não adianta nada você acordar muito cedo para fazer alguma coisa, para chamar atenção e você está cansada. Você não tem saúde para cuidar daquilo que você está cuidando tão cedo para fazer. Então, você tem que analisar qual é o propósito. Qual que é o meu propósito de acordar cedo? Por causa disso. Não, tô querendo acordar cedo porque eu tenho que fazer isso aquilo para chamar atenção. Eu vi uma vez uma moça comentando que o marido dela trabalhava fora, né? E aí chegava bem cedinho em casa. E aí era início de relacionamento para chamar a atenção dele, para ele não olhar para outras na rua ou para chamar a atenção dele para ela ia lá, se maquiava toda logo cedo e se passa o carro de perfume, isso, aquilo. E eu falo sempre pra vocês aqui, né? Se arrumem pro dia, faça uma coisa, faça outra, mas o sentido que ela tava fazendo, ela mesmo falou, era pra chamar atenção. E aí, quando ele chegava em casa, nossa, pra que esse cheiro de perfume? Pra que essa cara toda pintada logo cedo? Não era algo leve, suave. E penso que fosse algo forte, não era pra ela. Eu gosto de maquiagem forte. Ou eu gosto de isso. Eu gosto de perfume forte, não. Era pro outro. Só que o outro não estava recebendo aquilo como tá fazendo para mim. É tipo, por que você tá fazendo isso? E quando você começa a demonstrar muito essa carência, outra pessoa a começa a não reparar nas pequenas coisas, porque você tá muito com o sinal vermelho sempre muito ligado. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. E às vezes isso é um vazio da sua alma, é um vazio, uma falta de Deus. Ah, Lídia, essa conversinha de falta de. É, gente, o ser humano precisa dele. Lídia, mas eu não acredito, aí eu te respeito, né? Eu acredito, estou falando aqui também para quem acredita. Se você quer suprir essa falta, essa tristeza que muitas vezes você tem em outras coisas, que essas coisas não prejudiquem a outros e nem a você mesmo. Que você encontre ali, né, o caminho que te faça viver bem a sua vida sem se perder. E a mesma coisa vale para nós que acreditamos, porque não é porque a gente acredita que muitas vezes a gente não se perde em algumas coisas, né? Então a gente não pode ficar dentro disso, sabe? De achar que assim, ah não, porque eu sou e não é, eu não erro. Eu sou a melhor pessoa do mundo porque eu sou uma pessoa que anda com a Bíblia debaixo do braço. Isso não quer dizer nada, porque eu posso ser uma pessoa no dia de domingo, né? Na igreja. Eu deveria cortar esse vídeo, gente, mas eu não vou cortar. Sabe por quê? Porque toda vez que eu tô falando algo
que é relacionado à ajuda, que é relacionado a Deus, sempre acontece isso. Vários vídeos aqui do canal eu tive que cortar. Minha voz falha, a minha voz sempre acontece isso. Eu não vou cortar dessa vez, vai continuar do jeito que tá aqui. Porque, sabe por que eu falo isso, gente? Porque eu sou perfeccionista no sentido de eu gosto das coisas certinhas. Eu gosto das coisas assim, no que eu posso fazer de melhor. Não que as coisas não fujam do controle, que às vezes eu tenho que aceitar, mas o que eu posso fazer, eu faço. Então eu gosto das coisas certinhas. E quando esse tipo de coisa aqui acontece, eu tiro pra não ficar desagradável pra vocês verem. Mas dessa vez eu não vou tirar. Vai continuar porque já vai dar 6 horas, daqui a pouco eu chego, o Gustavo acorda pra mamãe e eu não consigo gravar mais esse vídeo. Então eu vou continuar. E peço desculpas pra vocês por isso, tá? E aí, voltando aqui onde eu estava, não quer dizer eu posso ter uma vida maravilhosa dentro da igreja, para todo mundo achar. Fora, só Deus sabe. Então, não cabe a gente ficar com julgamentos, sabe? Que a gente puder ajudar nosso irmão, nosso próximo, a gente faz a nossa parte. E a palavra fala que as pessoas são ganhas não por força nem por violência, é pela misericórdia de Deus, né? Às vezes, a Bíblia que essa pessoa vai ler é o seu testemunho. Por isso que eu tô falando, adianta de ser santão ou santona dentro da igreja e a pessoa lá fora olha pra gente com outro testemunho. Eu falei, né? Também isso não é base, né, gente? Se você tá vendo que outra pessoa tá uma vida completamente diferente, fora da igreja, então vai lá e faça você diferente, mostra como é que faz, né? Mas, às vezes a Bíblia, a única Bíblia que essa pessoa vai ler vai ser você, vai ser a sua vida. E você tá dando um mau testemunho, entende? Então, assim, não é base, tá? A gente julgar um que é fulano, não sei o que, e você. E quanto tamanho da sua língua, quanto você tem feito, quanto você tem sido doado pelo próximo. Então, a gente tem que tirar, né, a trave dos nossos olhos primeiro para depois tirar do nosso irmão, como diz a palavra. E aí, a gente muitas vezes fica nessa, sabe? Fica se presa nisso. De muitas vezes, gente, tá com esse sinal sempre alerta, sempre alerta. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. E às vezes, Senhor, preencha o vazio que tá dentro de mim. Que fulano, ciclano, coisas não seja o centro da minha vida, que o Senhor seja o centro da minha vida. Me ajuda a ter equilíbrio emocional. Às vezes você pode procurar ajuda também, né? De médicos, especialistas nisso, que pensam de acordo com a coisa certa, que te instruam para o porquê é certo, né? Que são para isso que eles são formados, né? E eu tenho certeza que eles também podem te ajudar, né? Tenta ver por que você está precisando de tudo isso. Às vezes você pode somente descansar. Olha, eu vou fazer o meu melhor aqui, ali, ali, e eu vou descansar no Senhor. Às vezes você tá ali lavando um monte de louça, e aí você fala, nossa, eu queria tanto que a pessoa me elogiasse. Mas você também tem elogiado outra pessoa que tem ido trabalhar, que tem feito a parte dela também. É porque a gente só quer pra gente, a gente só quer que a pessoa nos elogie pela louça, pela casa limpa, pra gente não elogiar o tanto que a pessoa se esforçou pra poder nos oferecer uma coisa, fazer aquilo pela gente, entende? Então, que o seu cansaço realmente a outros descanse quando você faz aquilo para servir realmente a sua família, para realmente servir a sua casa, para você realmente fazer a sua casa como se fosse um lugar, né, de descanso realmente, sabe? O lugar onde as pessoas têm prazer em voltar, entende? Então eu sei que o que eu estou fazendo aqui vai descansar a outros. E eu também vou poder descansar, entende? Então, assim, não é, tô aqui, meu Deus, tô limpando, não sei o que, não, porque isso daí é uma carência também por alguma coisa. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu gasto tanto tempo limpando, limpando, limpando? Eu gasto tanto tempo fazendo tal coisa, outra coisa. Por quê? Porque eu tô tentando fugir de algo, tô tentando me esconder de algo, e ali é o lugar onde eu consigo, minha mente consegue. É diferente você ter um hobby, você ter um momento de descanso, você gostar de fazer aquilo, você fazer aquilo, mas você tem outras coisas na vida para fazer. Agora, quando você tenta fugir daquilo que é a vida para outra coisa e toma aquilo como base, tem alguma coisa errada em algum lugar. Então, você não pode nem só ficar limpando, nem só ficar descansando,
nem só lavando, nem só também deixando a louça, nem só há um tempo determinado para todas as coisas. No que você tem descansado e no que você não tem descansado. Será que o seu descanso tem sido um descanso que realmente está descansando a outros? Porque você está vendo que você também está descansado, você está em paz com aquilo? Ou você está fazendo tudo para suprir algo? Então, eu preciso dar tudo pro meu filho, preciso. Por quê? Porque você não teve, você quer que eles também não sintam essa necessidade, mas talvez eles não precisem de coisas, eles precisem de você. Só de você, da sua presença. Não que as outras coisas básicas do dia a dia não entrem. Não tô falando disso, tô falando de você enfiar coisas nas crianças, sendo que eles só precisam de você. Talvez você esteja limpando, porque você quer fugir da sua cabeça de alguma coisa que está acontecendo no seu externo. O que está acontecendo com você? Do que você precisa conversar? Sobre o que você precisa falar? Talvez você precise descansar. Fechar a porta do teu quarto e falar, Senhor, eis aqui minha vida e chorar aos pés do Senhor. Né? Como aquela mulher que quebrou ali o vaso, aquele óleo caro, né? E falou, Senhor, olha aqui, Senhor, assim. Como Judas, né? Judas estava ali naquele momento e ele falou assim, mas Senhor, ela quebrou esse vaso, esse óleo tão caro, mas ela não devia ter feito isso, ela devia ter pegado esse óleo, ter vendido. E o Senhor repreendeu a Judas. Muitas vezes tem pessoas que vão olhar para a sua situação, de voltar atrás, de descansar, de falar assim, não, agora eu vou organizar minha vida, eu vou parar de fazer mais isso, eu vou fazer menos isso, eu vou fazer mais isso aqui. E vai sempre ter alguém que fala, não, você está fazendo errado. Não, isso aqui, sempre vai ter um Judas para te dizer o que você tem ou não que fazer. Mas que a única palavra que permaneça na sua vida seja do Senhor. Seja dele, dizendo para você, filha, descansa. Ou filha, que seu cansaço a outros descanse, porque você também está descansado. Você também está numa fase descansada. Então não faça nem a mais, nem a menos daquilo que o Senhor mandou você fazer. Não queira ter a mais e nem a menos, tenha na medida, para que você não fique soberba, nem para que você também careça. Entende? A palavra fala sobre isso. Então, procure sempre a moderação. Olha, eu sei que hoje eu preciso fazer tal coisa, então hoje eu preciso acordar um pouquinho mais cedo. Então faz tal coisa. Hoje não tem necessidade, então eu vou acordar no horário que eu tô acostumada. Hoje eu preciso fazer tal exercício, então hoje eu preciso acordar. Sabe? Encaixa aí para várias áreas da sua vida o que você precisa fazer, aonde você precisa descansar. Né? E que realmente o seu cansaço a outros descanse. Que seus filhos estejam com a roupa limpinha, sua casa esteja cheirosinha, sua casa esteja organizada, bolinho na mesa. Que essas memórias que hoje você está criando fiquem na mente deles. Não fique só a imagem de minha mãe me deu, minha mãe comprou, minha mãe não. Que isso seja casual, né? Que você queira fazer. Mas que a imagem que fique na cabeça deles seja o cheirinho do bolo, a receitinha junto, o brincar na areia, o sair em família, o abraço. Né? No final do dia que você tá lá, ufa, fiz tanta coisa. Esse cansaço, o cheirinho do bolo, o abraço, descansou a outros, tá? Então, é essa conversa que eu queria ter com vocês aqui. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Grande abraço para vocês também. Um beijo. Tchau, tchau.